Bem-vindo a essa aula de cinemática de um ponto material. Estamos trabalhando com o movimento curvilíneo, abordando as coordenadas normal e tangencial. No movimento curvilíneo, é comum o uso de variáveis de trajetória que são medidas ao longo da tangente e da normal à trajetória de uma partícula. Geralmente são coordenadas mais diretas e convenientes de se usar. Tá? Observem aqui nessa trajetória, né, que as coordenadas normal e tangencial movem-se ao longo da trajetória junto com a partícula. Em cada posição temos tangentes e normais diferentes. Conforme pode-se ver na figura, o sentido positivo de n é sempre tomado em direção ao centro da curvatura da trajetória. Vamos introduzir agora dois vetores unitários, o EN na direção normal e o ET na direção tangencial. Ambos são vetores. Durante um incremento de tempo dt, a partícula move-se uma distância diferencial ds ao longo da curva, dA para a linha. Nesse caso, o ρ representa o raio da curvatura. Então, esse diferencial ds, ele é calculado como sendo ρ vezes a derivada de beta, esse diferencial de beta. Então, o módulo da velocidade é v ds sobre dt. V, então, vai ser igual a ρ vezes d beta, o diferencial de beta, sobre dt. Uma observação colocada aqui, né, é que esse ρ, esse raio da trajetória, ou r, em alguns casos a literatura expõe como ρ, outros como r, ele é igual, então, a 1 mais dy sobre dx ao quadrado, elevado na 3 meios, dividido por d2y sobre dx2. Em algumas disciplinas que nós vamos ver mais para frente no nosso curso de engenharia, nós vamos ocupar essa expressão aqui. Como mencionado anteriormente, o módulo da velocidade é v ds sobre dt. Repetindo aqui novamente, v igual a ρ d beta sobre dt. E nós podemos escrever, então, a velocidade como um vetor, certo? V, então, é igual a v vezes o vetor unitário et, que é igual também, então, a ρ vezes, substituindo, então, essa expressão aqui, ρ, a derivada de beta, vezes et. Lembrando que et é um vetor, ok? A aceleração A da partícula é, então, definida pelo aceleração, o vetor da aceleração, igual a derivada do vetor velocidade sobre dt. A aceleração reflete sempre mudanças em modo e direção. Então, se nós colocarmos no vetor velocidade v vezes o vetor unitário et, tá? Aqui eu comecei a representar, então, por um tracinho em cima do e, representando um vetor, né? Nós temos, então, que isso é uma derivada parcial, né? Derivada de fatores. Tá? Então, a aceleração é igual a v, mantém constante, vezes a derivada do vetor unitário. Então, vejam só a derivada do vetor unitário, mais mantenho o vetor unitário constante e derivo a velocidade. Derivada da velocidade vezes o vetor unitário et. Então, existe a derivada de et, pois, né, sua direção muda. Para achar a derivada do vetor unitário et', durante um incremento diferencial de movimento, quando a partícula se move de A para a linha,
ET muda, olhem só, o ET muda para ET', e o vetor diferença de ET é mostrado aqui nessa figura. O vetor de ET, no limite, quando o ET se aproxima de E'T, possui um módulo igual ao comprimento do arco ET, módulo de ET, vezes dB, que é igual a dB, obtido girando-se o vetor unitário ET de um ângulo dβ, expresso em radianos, é claro. A direção de DET, a direção de DET é dada por EN, vetor unitário normal. Assim, nós podemos escrever que DET é igual ao, isso aqui é um vetor, ao vetor unitário EN vezes dβ. E se nós dividirmos, então, aqui por dβ, né, passando o dβ aqui para baixo, fica que dEt, derivada do vetor ET, sobre dβ, é igual ao vetor unitário normal. Vejam que nessa expressão, a derivada do vetor ET é igual a dB vezes o vetor unitário normal EN. Vejam que eu tenho aqui a expressão em função de dEt e de dβ. Se nós dividirmos ambos os lados por dt, nós podemos reescrever as expressões, dEt sobre dt, a derivada do vetor unitário tangencial por dt, é igual à derivada de beta sobre dt vezes o vetor unitário normal. Então, olhem só, agora eu acrescentei o tempo nas equações. Então, a derivada do vetor ET é igual à derivada de beta, ó, o pontinho em cima, vezes o vetor EN. E agora, nós finalizamos essa abordagem das coordenadas normal e tangencial. Se nós substituirmos, então, a derivada do vetor unitário ET, derivada, vejam só, derivada, igual a derivada de beta vezes o vetor unitário normal, se nós substituirmos essa expressão aqui, nesse ponto, na verdade a abordagem dessa apresentação começou com isso, né? Vem então aqui, que V, aqui então, a derivada V ao quadrado sobre ρ vezes EN, mais derivada de V vezes a derivada de ET é igual à aceleração, ao vetor aceleração. Onde, nesse caso aqui, já foi colocado em evidência que a aceleração normal é igual a V ao quadrado sobre o raio da trajetória, que é igual também a ρ vezes derivada de beta ao quadrado, que também é igual a V vezes a derivada de beta. Então, com qualquer uma dessas expressões aqui, eu consigo calcular a aceleração normal. A aceleração tangencial, por sua vez, ela é calculada com a derivada, né, do vetor v ou a derivada segunda do vetor s. Se nós pegarmos a n e a t, então, o módulo da aceleração, né, a resultante da aceleração, o módulo, é igual a n ao quadrado mais o at ao quadrado. Lembrando sempre que, olhem só, o at é responsável pela mudança do valor numérico da velocidade. Então, o at faz com que ocorra a mudança do valor da velocidade. E o an é responsável pela curva que a partícula faz. Essas expressões aqui, então, vão ser usadas para resolver, calcular a aceleração, né, no movimento curvilíneo, né, a partir das coordenadas
coordenadas normal e tangencial. Então, lembrando para vocês que essa apresentação foi retirada do livro do Merian, né? Mecânica Dinâmica, ok?